começar a aula 5 agora, né? A nosso quinto tema, quinto assunto desse ano, né? A gente vai trabalhar agora planeta Terra, é uma unidade nova do nosso livro, né? A gente vai falar um pouquinho sobre as características da Terra, as modificações que a Terra sofre, tá bom? E aí a gente vai trabalhar o interior da Terra em outra aula, ok? As características, vamos falar sobre características da Terra, sobre modificações do planeta. Então, o planeta Terra, gente, ele é formado por milhões de organismos vivos que vão contribuir, isso a todo momento, a toda hora, para a manutenção da vida, a existência de vida, e uma característica que diferencia, torna o nosso planeta um planeta diferente dos outros, é que o planeta Terra, ele é o terceiro planeta mais próximo do Sol entre os oito planetas que existem no nosso sistema solar, tá? Nós vamos conhecer nessa aula algumas características, as principais características do nosso planeta. E quais são, gente? Quais são as principais características do nosso planeta? Aquilo que diferencia o nosso planeta de todos os outros que existem no sistema solar. Primeiro, nós temos aí a distância que existe entre Sol e Terra, que é de aproximadamente 149,600 milhões, né? Seria aí a distância que existe entre Sol e planeta Terra, tá bom? Já o movimento de translação, ele demora cerca de 365 dias para acontecer e 6 horas, né? Esse movimento de translação seria outro dado importante que nós temos aí para nós gravarmos, ok? Já o movimento de rotação que a Terra faz, né, é de 23 horas, 56 minutos e 3 segundos. A gente arredonda aí esse tempo para 24 horas. A temperatura média da Terra, que a Terra atinge, né, que o nosso planeta atinge, é em torno de 16 a 17 graus Celsius. Isso é a temperatura média. Nós já vimos isso, que a temperatura média seria um cálculo aí matemático que é feito para saber mais ou menos a temperatura que existe em todo o planeta aí, no geral, né? Logicamente que aqui em Macapá eu ainda não tive notícia de que chegou a essa temperatura, né? Mas a temperatura média, aquilo que mais ou menos acontece no globo terrestre, é entre 16 e 17 graus Celsius, tá? O diâmetro do nosso planeta seria outra característica interessante que eu quero trazer para vocês, que é, né, a circunferência aí do nosso planeta existe aí de cerca de 12.756 quilômetros. E nós temos um satélite natural que é chamado de Lua. Tem planetas que têm mais de um satélite, né? Mas nós temos apenas um satélite natural. Os outros satélites são artificiais, né? Que são mandados para o espaço, para coletar dados, enfim. E como surgiu o universo? Vamos começar a falar, né, sobre o surgimento do universo. O que aconteceu? Nós já vimos um pouquinho sobre isso em anos anteriores, mas assim, é muito pouquinho. Então agora a gente vai começar a falar um pouco mais, aprofundar um pouco mais esse tema aí, tá? O surgimento do universo, gente, aconteceu milhões de anos atrás. E depois que o universo surgiu, nós tivemos aí o surgimento do planeta Terra. De acordo com estudos antigos, né, e atuais, o nosso planeta ele tem cerca de 4,5 bilhões de anos. Essa é a idade aí aproximada do nosso planeta. Mas, professora, como é que nós podemos ter certeza disso? Como nós chegamos a essa conclusão da idade do nosso planeta, da idade da Terra, né? Simples, através de rochas que têm elementos radioativos na sua composição, que solidificaram, transformaram-se, que antes era líquido e transformou-se em sólido na crosta terrestre. E com tudo isso, né, com esses sólidos que existem na crosta terrestre, os pesquisadores vão lá, coletam esses sólidos, e aí dá pra gente ter uma noção, uma ideia mais ou menos de quanto tempo o nosso planeta existe, tá? Através de estudos que são feitos dessa forma, através de coleta de materiais
da crosta terrestre, ok? Acredita-se, gente, que no início da sua formação, a superfície da Terra, ela era muito quente e contava com inúmeras erupções vulcânicas, com vulcões, grande quantidade de vulcões ativos em toda a sua extensão. E a temperatura elevada do nosso planeta, ela fazia, isso é uma das teorias para o surgimento da Terra, não quer dizer que você deva acreditar ou que eu deva acreditar, mas aí a gente precisa estudar, né? Essa alta temperatura provocada por grande quantidade de vulcões que existiam na superfície terrestre fazia com que a água ela permanecesse sempre no estado gasoso. Ela não conseguia virar líquido, não dava tempo para ela virar líquido. E no planeta que não tem água, não há vida, né? Até hoje não descobriu-se existência de água no estado líquido em outros planetas e por isso supõe-se que não existam vida em outros planetas, mas somente na Terra, tá? Então, na atmosfera terrestre, lá no início do surgimento da Terra, nós tínhamos aí água no estado gasoso, não tínhamos água no estado líquido, ok? Nem no estado sólido, né? Com o tempo, a temperatura da Terra, ela vai diminuindo, a Terra vai sofrendo um resfriamento, vai ficando mais fria, e isso vai permitindo que a água que antes estava presente apenas no estado sólido, ela vá se resfriando e vá se transformando em estado, passando a pertencer ao estado líquido. Em sua superfície, na superfície terrestre, então, eu já vou conseguindo observar a formação dos primeiros oceanos, porque o planeta vai ficando mais frio, a água que estava somente no estado gasoso vai transformando-se em líquido, na água vai passando para o estado líquido e vão formando aí os primeiros oceanos, o que vai possibilitar a existência de vida no nosso planeta a partir daí, tá? A Terra, gente, ela é um planeta dinâmico. O que quer dizer isso? Ela está sempre passando por modificações, está sempre sofrendo influência de um lado, de outro, né? Ou do ser humano, ou dos animais, né? Dos seres vivos de modo geral. E o interior do planeta, da nossa Terra, ela é composta basicamente por rocha derretida que está em constante movimento, né? E tem relação, gente, com a formação dos terremotos. Vocês já devem ter visto ou ouvido alguma explicação com relação a isso, em que essas rochas que estão em constante movimento no centro da Terra, elas batem uma na outra e formam erupções vulcânicas, né? E é daí que vai ser liberada aquela lava dentro dos vulcões que vai partir para a área externa do vulcão e muitas casas são destruídas, pessoas sofrem em regiões pessoas que moram em regiões de vulcão, que tem muito vulcão, erupções vulcânicas e vulcões ativos, elas sofrem. De vez em quando elas precisam fugir, sair correndo, porque o vulcão está agitado, está entrando em erupção, né? Já a água da superfície terrestre, gente, que passa por diversas alterações também de temperatura, ela pode ser encontrada em diferentes estados físicos, e nós já trabalhamos essa questão aí, vocês já viram, né, a parte de estados físicos, e com alguma frequência, com uma certa frequência até, nós vemos e ouvimos notícias sobre terremotos que ocorrem ali, tsunamis que ocorrem acolá, né, erupções vulcânicas, né, nós não temos muitos casos aqui no Brasil, é muito, muito raro você perceber um tremor de terra no Brasil, e quando acontece é baixíssimo, o tremor de terra é muito pequeno, às vezes você não consegue nem perceber, é imperceptível, em alguns lugares só consegue perceber ali quando você tem máquinas que detectam esses tremores aí, mas tem muitos lugares do mundo que esses tremores de terra ocorrem realmente e que destroem populações, destroem cidades, né? Esses fenômenos, gente, que são fenômenos naturais, eles podem alterar completamente as características de um determinado lugar, né? Então, aí são aí uma das transformações, das modificações que a Terra vai sofrendo ao longo do tempo. Podem destruir cidades inteiras, podem destruir populações inteiras, né? Os tsunamis, que são fenômenos que vão ocorrer dentro dos oceanos,
também podem matar e destruir cidades inteiras. Algumas transformações que a Terra vai sofrer, elas são transformações, podem acontecer de forma muito rápida, provocando efeitos bem perceptíveis, que é fácil de você identificar, como no caso do terremoto, que é isso que nós estamos falando agora, ou uma erupção vulcânica, ou um tsunami. Essas mudanças climáticas, esses efeitos da natureza, podem causar catástrofes enormes, né? E podem acontecer de forma muito rápida. Mas a maioria das mudanças que acontecem no planeta Terra, elas não são percebidas facilmente, porque elas acontecem de forma lenta, de forma gradativa, que são mais difíceis de se perceberem e levam às vezes centenas ou milhões, milhares de anos para que elas se concluam. Então é difícil a gente perceber a maioria dessas mudanças que vão acontecer. Por exemplo, a formação do solo, a formação das rochas, né? Cada centímetro de solo que está sendo formado pode levar cerca de 400 anos aí para ser formados, para completar a sua formação. E o surgimento das montanhas, por exemplo, leva, né, milhões de anos para que possa ser concluído, para que possa acontecer. Então a montanha que nós vemos hoje super alta, né, até ela chegar nessa altura, levou-se aí muitos milhões de anos aí para que ela conseguisse atingir essa altura que nós vemos hoje. Os seres vivos, eles também podem participar dessa modificação natural do meio ambiente, tá? Na superfície do planeta. Quando eles constroem abrigos para eles morarem, passarinho, né? Uma ave, um outro animal que constrói um abrigo, ele tá fazendo uma mudança ali naquele território, naquela superfície ali, né? Os ninhos que são construídos pelos passarinhos, quando um animal derruba um tronco de árvore, né? Para passar por algum local, dentre diversas outras ações, essas ações aí pequenas dos seres vivos estão modificando o meio ambiente, estão contribuindo ou não para o desenvolvimento do meio ambiente, tá? Então a gente conseguiu aqui nessa aula ver algumas formas, algumas mudanças que a Terra está submetida ao longo de sua formação. Eu espero que vocês tenham compreendido esse assunto aí. É um assunto que é fácil de trabalhar, né? Se você ficou com alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, podem deixar registrado aqui embaixo. E aí a gente vai aos poucos tentando entender e compreender essa formação, tá? Até a aula que vem, se Deus quiser. E um forte abraço aí. Bons estudos para vocês. Tchau!